programa Boa Vida está de volta, são 8h25, estamos ao vivo. Nosso convidado é o Dr. Ivan Ferreira Araújo, ele é o médico acupunturista, nosso assunto é acupuntura. Quero mandar um beijo bem grande para os nossos dentistas Jairo José, Dari Godin, que são nossos patrocinadores através do Centro Brasileiro de Implantodontia. Daqui a pouco estamos trazendo novidades aí da implantodontia aqui no programa para você acompanhar as transformações que são feitas não só na parte estética, mas na parte emocional também, o quanto as pessoas melhoram quando elas têm um sorriso bonito. Isso a gente prova aqui toda vez que a gente traz os dentistas aqui. Beijo também para o pessoal do Núcleo Laboratório, Dr. Cid, a doutora Thaís, doutor Sirion, a Heloísa, que são a equipe do Núcleo Laboratório, que é um laboratório especializado em dosagens hormonais. A gente trouxe o pessoal, a equipe do Núcleo aqui a semana passada e foi 10. Eles tiraram as dúvidas de exames de check-up, mitos, enfim, eles foram muito bons. Doutor Ivan, esses dias uma colega minha virou e falou assim, não, eu vou até não sei aonde, porque eu perfuro a minha orelha num ponto aqui em cima e deixo uma agulhinha lá e eu vou perder peso com isso. Funciona isso, doutor? Bom, uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, a acupuntura não emagrece. Porque as pessoas imaginam que vão colocar uns pontos na orelha e vão secar, vão emagrecer simplesmente colocando os pontos na orelha. Isso não acontece. O que acontece, realmente, o que a acupuntura pode fazer, é que existem pontos na orelha que você, estimulando eles, você consegue reduzir a ansiedade da pessoa, você melhora algumas funções orgânicas, e desde que a pessoa, diminuindo a ansiedade, faça uma dieta adequada e faça uma atividade física, com certeza ela vai emagrecer. Na verdade, então, o que a acupuntura faz? Ela diminui a compulsão alimentar, que é aquela fome que a pessoa tem em função da ansiedade. Isso ela consegue fazer, então, desde que a pessoa esteja motivada e siga a orientação dietética adequada e faça uma atividade física para queimar caloria, com certeza vai emagrecer com saúde. Então faz parte só ali do contexto, né? Ou Exato. seja, para perder peso, não existe milagre, não Exatamente. existe milagre. Ou você toma um medicamento que atua no sistema nervoso, que vai trabalhar a sua saciedade, ou você trabalha a acupuntura na sua ansiedade, na sua compulsão alimentar, e vai praticar uma atividade física, e vai fazer dieta, aí sim a gente consegue perder peso. Senão, tem gente que coloca uma agulhinha aqui, acha que vai emagrecer e come do mesmo jeito, não adianta nada, né, Exato, doutor? eu diria até assim, que não seria nenhuma dieta, seria uma reeducação alimentar. Porque você fazer dieta, você vai perder o tempo, vai perder o peso por um tempo e depois você volta tudo. Então, quando você faz uma reeducação alimentar, é para a vida. E aí você vai conseguir fazer uma perda consistente. É verdade. É tão interessante isso que hoje em dia, por exemplo, a questão da reeducação alimentar, lá em casa, 1 litro de óleo dura 2 meses. 1 litro de óleo. Esses dias surgiu uma secretária nova lá, falou, o que é isso? 1 litro de óleo na minha casa é uma semana. Eu falei, você tá louca? 1 litro de óleo aqui, eu ponho data. Tem que durar 2 meses. Quando eu como uma comida um pouco mais gordurosa, eu sinto o gosto da gordura e não gosto, Eu tenho uns amigos na faculdade que comem pururuca. Nossa Senhora. Aquele negócio, como é que chama? Pururuca, não é? O de porco. A pele de porco frita. É bem torradinho, eles comem aquilo achando bom. Eu não consigo gostar daquilo. Então é reeducação alimentar mesmo. Da mesma forma que funciona para a ansiedade com relação à compulsão alimentar, eu imagino que funcione para o tabagista também, não é? É na ansiedade? Exato. Entra mais ou menos no mesmo raciocínio, só que aí é o seguinte, no caso de dependências, seja dependência química ou o tabagismo, a acupuntura ela pode ajudar, primeiramente, nesse componente da ansiedade e, num segundo momento, no controle da que a gente chama de síndrome de abstinência, que são os sintomas que surgem em função da pessoa deixar de usar aquela substância que ele está dependente. Aí, por exemplo, a pessoa que deixa de fumar, ela pode ter insônia, ela pode ficar irritada, ela pode desenvolver uma série, aí começa a engordar. Não, porque... e a própria necessidade da nicotina, daquelas substâncias. Exatamente. Né? Em função da falta da substância, então ela fica irritada,
Então, a acupuntura vai fazer o quê? Vai controlar esses sintomas que a gente chama de síndrome de abstinência. E isso vai permitir que a pessoa consiga ficar afastada do vício. Mas a base de tudo, o que é? A motivação. A gente só tem sucesso no tratamento se houver uma decisão da pessoa e uma motivação. Porque existem muitos casos que chega o paciente lá no meu consultório e fala: doutor, eu vim aqui para o senhor fazer eu parar de fumar. Eu falei: como é que é isso? Não, porque minha mulher não suporta o meu cigarro. Aí eu falei: e você gosta de fumar? Eu adoro fumar. Então, o seu caso não serve, não vai resolver. É tão interessante isso. A motivação tem que ser pessoal. Não adianta você querer fazer pelos outros, porque você não vai conseguir, não vai ter sucesso. Não existe milagre, como você disse. Doutor, é tão interessante essa coisa, por exemplo, tem até os adesivos, né? Exato. Para você não sentir a Nicotina. falta da nicotina, que ele libera nicotina no seu organismo. Mas a pessoa, quando ela não está com vontade de parar de fumar, ela sabe que quando ela põe um adesivo, ela não tem vontade de fumar. Mas ela não põe o adesivo, porque ela gosta de fumar. E ela não chegou a hora ainda, né? Exato, cada um tem a sua hora. Não chegou a hora ainda. Então, eu acho que o importante realmente é a motivação. A acupuntura entra como suporte. Exato, decisão é a palavra. Algumas pessoas, elas furam, é até realmente muito bonitinho. Tem um monte de furinho na orelha, com vários brinquinhos, piercing. Existe algum risco da pessoa perfurar algum ponto que não deveria ser perfurado e isso trazer algum malefício para o seu organismo? Sim, isso aí é uma questão que a gente sempre levanta e a gente é sempre questionado em relação a isso. A orelha, nós consideramos na acupuntura como um microsistema. Eu tenho representação de todo o corpo na orelha. Assim como tem no pé também? Exato. Existe a palma da mão, que é um microsistema, a planta do pé é um microsistema, o couro cabeludo é um microsistema. Então, ou seja, alguns órgãos estão ligados a pontos da orelha. Exato. Através de reações reflexas, eu consigo atuar no corpo inteiro, através da orelha, por exemplo. E quando eu faço esses furos extras, quase sempre eu estou atuando em uma dessas áreas reflexas e destruindo aquele ponto. Então, a gente pode observar, não é em todos os casos, mas eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que apresentaram crises de vertigem quando fizeram o segundo furo, que ele coincide exatamente com a área de labirinto na orelha. Entendeu? E, às vezes, aquele furo que eles colocam aqui em cima está na área de membro superior. Muitas vezes existem casos de tendinite que estão relacionados a isso. E quando você destrói o ponto, você pode desencadear uma crise e aquele ponto não pode mais ser utilizado terapeuticamente. Aí nós teremos que lançar a mão de outros pontos, como o organismo tem vários microsistemas, eu tenho condições de atuar nesses outros pontos para poder recuperar aquele desequilíbrio. Doutor, quando se faz uma perfuração através de agulha, o senhor falou agora há pouco que é capaz, através desses pontos, se consegue o reflexo em nervos, através dos nervos, em determinadas áreas. Isso. A acupuntura é capaz de atuar em pacientes que têm neuropatias. Neuropatias, deixa eu explicar para vocês. Às vezes eu estou errada, se eu tiver, o senhor me corrige. É quando o nervo, vamos colocar o nervo como se fosse um fio de eletricidade, um fio elétrico, e que tem aquela capinha, normalmente é um azul, amarelinha ou vermelha, não sei. Quando desencapa, quando essa capinha se desgasta e chega lá dentro no fiozinho, a pessoa começa a ter vibrações nervosas, digamos assim, e até treme como se tivesse com Parkinson, mas ela não tem Parkinson, são esses nervinhos que estão desencapados e que ficam mandando essas como é que fala? Descargas. Essas descargas elétricas.